Fala, galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Daryton Souza chegando na área, porque o assunto agora é Campeonato Brasileiro da Série C, porque faltam apenas 2 rodadas para a gente conhecer os últimos 6 classificados e as 4 equipes que infelizmente vão ser rebaixadas para a Série D de 2023. Esse vídeo é para fazer contas, é isso mesmo. Você aí, torcedor, o que seu time precisa para conseguir se classificar ou não ser rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro. Lembrando que faltam 2 rodadas, né? A 18ª rodada que se inicia no sábado e a 19ª rodada que se inicia no outro final de semana, que é o final de semana do Dia dos Pais. Até lá, provavelmente já vamos conhecer basicamente todos os classificados e também a maioria dos times rebaixados. Bora falar dessa classificação então da Série C e dos confrontos que restam e a matemática para a classificação. Bora lá então. Galerinha, lembrando que a rodada tá com todos os times com jogos iguais, né? 17 partidas para todo mundo, porque Mirassol e Botafogo da Paraíba se enfrentaram e o jogo ficou 1-1 na Paraíba na noite de quarta-feira. Botafogo da Paraíba 1, Mirassol também 1. Mirassol está a uma vitória de confirmar o primeiro lugar geral da Série C e levar a sua melhor campanha para a próxima fase, né? O Mirassol fez uma baita Série C e tá uma vitória de confirmar o primeiro lugar geral com 33 pontos. Tá uma vitória com 36 e já vai confirmar o primeiro lugar geral. Falando nisso, Mirassol e Paysandu já estão classificados, né? Então, basicamente, para eles agora é só encerrar mesmo essa primeira fase. Logicamente que eles vão brigar ainda por posições, o Mirassol quer terminar em primeiro, e o Paysandu quer ficar talvez ali em segundo, também vai lutar pela primeira colocação talvez, se o Mirassol tropeçar, mas esses dois já estão classificados para a próxima fase. A briga pela classificação se resume a 10 times até o momento, né? Hoje o Figueirense está em terceiro com 29 pontos, está muito próximo da classificação, seguido pelo ABC com 28 e o Botafogo da Paraíba em quinto com 28. Posso dizer para vocês, velho, que esses 3 times estão muito próximos de garantir a classificação para a segunda fase, né? Talvez eles dependam apenas de um empate. O Figueirense, sim, depende de apenas um ponto ali para talvez classificar matematicamente para a próxima fase. Em 2 jogos, o Figueirense deve conseguir esse 1 ponto. ABC e Botafogo da Paraíba, talvez com 1 ponto também se classifiquem, mas não é certeza. Então é mais garantia que se eles vencerem na próxima rodada, o que ele tem, eles vão conseguir chegar a 31 pontos e vão estar classificados. A briga boa mesmo vai ser do 6º até o 11º colocado. Por quê? Hoje o Volta Redonda é o 6º colocado com 26 pontos, o Botafogo de São Paulo está em 7º também com 26, e o Remo fecha o G8, o Remo tem 25 pontos. Então aí são as equipes que hoje estariam se classificando. Só que depois temos a Aparecidense com 25 pontos, e em 10º lugar o São José com 23, e o Vitória também tem 23 pontos em 11º lugar. Aí A rodada tem um confronto bem interessante, porque vai ter Remo e Aparecidense, cara, um jogo muito importante. Se o Remo ganhar, o Remo dá um passo muito importante pela classificação e deixa a Aparecidense para trás, complica a vida do time goiano, né? E ao mesmo tempo, se Botafogo de São Paulo e Volta Redonda vencerem suas partidas, a situação também tanto da Aparecidense, como do São José e como do Vitória, podem complicar um pouco. Não quer dizer que eles já vão estar eliminados, mas a situação fica um pouco mais delicada. Qual que é a sequência dessas equipes ao longo desse Brasileirão da Série C? Seguinte forma, o Figueirense, né, tem pela frente o confronto contra o Botafogo da Paraíba, né, fora de casa, o jogo pode garantir a classificação dos dois, e pega o ABC em casa. Então o Figueirense pega 2 times que estão ali coladinhos nele na tabela de classificação. O Botafogo da Paraíba tem pela frente o Figueirense em casa e a Aparecidense fora, talvez a Aparecidense já com uma situação bem delicada no campeonato, então o Botafogo da Paraíba sabe da importância desse jogo contra o Figueirense em casa. E o ABC tem o São José em casa, que é um dos times que ainda luta ali pela classificação. O ABC sabe que se ele ganhar, além dele classificar, ele praticamente termina com um sonho de um adversário direto pela classificação ali. E depois o ABC encerra sua participação contra o próprio Figueirense, que está na briga por posições ali no G8. A Aparecidense tem esse jogo contra a equipe do Remo, fora de casa. Jogo pesado para a equipe do Figueirense. Para a equipe do Aparecidense, né, pegar o Remo em Belém é complicadíssimo, e encerra sua participação contra o Botafogo da Paraíba em casa. Ou seja, muitos confrontos de times que estão no G8, para você ter uma noção, ou que estão próximos ali. Isso pode dar uma bagunçada na tabela de classificação.
Já o Volta Redonda tem o Ferroviário, que é um time que luta contra o rebaixamento, jogando em casa. Então o Volta Redonda tem meio que uma obrigação de vencer e encaminhar a classificação. E pega o Campinense fora de casa, ou seja, 2 adversários de briga de zona de rebaixamento. Na teoria, é mais fácil para o Volta Redonda? A gente não sabe. Porque dizem que pegar adversários que estão no rebaixamento brigando para não cair é bem mais difícil do que times que estão brigando para se classificar. Agora, não sei. Só que a vantagem do Volta Redonda é que talvez ele pegue um Campinense já rebaixado. E isso pode facilitar um pouco a situação para o Volta Redonda, né? Galerinha, o Botafogo de São Paulo pega também o Atlético Cearense, que é um time que briga contra o rebaixamento, lá no Ceará. O jogo é sábado, é o jogo que abre a rodada. E encerra a sua participação contra o Remo, jogando em Ribeirão Preto. Então pode ser que esse jogo seja um jogo muito importante para a pretensão das duas equipes. Na última rodada, Botafogo de São Paulo e Remo em Ribeirão Preto, as duas equipes brigando pela classificação. O São José tem o ABC fora de casa, o de vida ou morte para o São José, e encerra em casa contra o Altos. Na teoria, um jogo mais tranquilo para o São José, o encerramento da rodada. Se o Altos já tiver fugido do rebaixamento, é claro. O Remo tem um jogo decisivo que vale 6 pontos contra a Aparecidense e vai pegar ainda o Botafogo em Ribeirão Preto, como já havia dito. E o Vitória da Bahia, que depende de tropeços e, logicamente, do empate entre Remo e Aparecidense para encostar de vez na briga, o Remo vai pegar a Aparecidense jogando em casa, nesse jogo que vale... O Vitória, aliás, desculpa. O Vitória vai pegar o Mirassol fora de casa, que luta pela liderança da geral da classificação, e encerra em casa contra o Brasil de Pelotas. O Vitória tem boas possibilidades ainda de conseguir a classificação. Precisa vencer essas duas partidas de qualquer jeito. O Vitória da Bahia. Galerinha, já na parte de baixo da tabela, a gente pode colocar que 8 equipes lutam contra o rebaixamento. Por que 8? Temos um confronto bem interessante nessa rodada, que é Ipiranga e Manaus. Por que esse jogo é tão importante? Ambos têm 22 pontos. Ambos ainda têm chance de classificação? Tem, eles podem chegar a 28. Hoje o primeiro ali no oitavo lugar é o Remo com 25. E se Remo e Aparecidense empatam? Eles ainda estão na briga. Só que o problema é que eles vão se matar. Quem perder provavelmente vai correr risco de rebaixamento na última rodada. Então Ipiranga e Manaus é um jogo super importante para as duas equipes. E pode definir não só quem vai continuar na briga, como aquele que vai ter que pensar na última rodada contra uma possibilidade de rebaixamento. Ou se caso os dois empatarem, os dois morrem abraçados, que classificação não vai ter como mais, porque alguém vai pontuar em Remo e Aparecidense, e aí os dois vão morrer abraçados e talvez os dois vão ter que se preocupar com o degola na última rodada. Lembrando que o Ipiranga tem pela frente do Manaus e o Ferroviário para encerrar a participação, e o Manaus pega o Ipiranga fora de casa e o Mirassol em casa. Agora sim, times que lutam de fato contra o rebaixamento, porque classificação acho que já foi. O Altos hoje em 14º lugar com 21 pontos, o Confiança em 15º com 20 e o Floresta em 16º com 19. Na zona da degola, o Atlético Cearense tem 19, o Ferroviário do Ceará tem 16 e a equipe do Campinense tem 15. Em 20º lugar, o Brasil de Pelotas com 14. Galera, lembrando que o Brasil de Pelotas só pode chegar no máximo a 20 pontos, o Floresta tem 19. E o Campinense pode chegar no máximo a 21. A situação do Campinense é muito delicada. Se Campinense e Brasil de Pelotas ganharem na rodada, eles ainda vão ter um respiro para a última rodada. Caso eles empatem, eles já estão rebaixados. Então a situação matemática é muito simples. Ou ganha e fica livre de qualquer possibilidade de rebaixamento, ou com empate os dois vão ser rebaixados. A situação do Ferroviário é bem complicada também. Pega o Volta Redonda fora de casa. Se perder, dependendo de uma combinação de resultados, também vai estar rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro. Aliás, vai estar. Então esses três estão bem próximos de estarem rebaixados. Talvez a última rodada vai ficar entre Atlético Cearense, Floresta, Confiança, Altos, quem perder de Ipiranga e Manaus, porque esses três estão com uma situação bem delicada. Sequência de jogos dessas equipes que eu falei. O Altos vai enfrentar na próxima rodada o Paysandu em casa, pedreira, precisa ganhar de qualquer jeito, e o São José fora. A equipe do Confiança tem pela frente o Brasil de Pelotas fora de casa, podendo chegar lá e empatar a partida para dar um alívio. Se ganhar, vai estar praticamente sem chance de rebaixamento mais. E enfrenta o Atlético Cearense no confronto direto contra o rebaixamento na última rodada. Já a equipe do Floresta, o Floresta tem pela frente o Campinense jogando em casa, ou seja, um empate ele rebaixa o Campinense e deixa o Floresta um pouco mais distante. Se o Floresta ganhar, o Floresta a gente anula a chance de talvez de rebaixamento, ou vai ficar na briga na última rodada. E tem o Paysandu fora de casa. Então o Floresta sabe que precisa fazer a lição de casa, que na última rodada tem pedreira das grandes pela frente.
O Atlético Cearense enfrenta ainda o Botafogo em casa, o Botafogo de São Paulo. O Cearense que vem uma crescente muito grande, são 2 vitórias. Se vencer também dá uma respirada, talvez pode fugir do rebaixamento, que parece improvável. Pode ser que aconteça. E joga na última rodada contra o Confiança. Vai saber se na última rodada ambos não podem empatar e ambos vão estar salvos. Quem sabe, vamos aguardar. E a situação mais difícil mesmo é de Campinense e Brasil de Pelotas, né? Pela questão que eu acabei de falar, tem que vencer as 2 partidas e torcer por combinações de resultado. Então, muito complicado. O Campinense tem pela frente Floresta fora de casa, empatou, tá rebaixado, ou ganha ou tchau. E na última rodada pega o Volta Redonda, que talvez tá brigando por classificação em casa. E o Brasil de Pelotas tem 2 pedreiras. Pega o Confiança em casa e joga contra o Vitória da Bahia fora de casa, precisando de um milagre. Galera, essas são as contas para se classificar e fugir do rebaixamento. Um abraço, se inscreva no canal Mais 10, seu canal de esportes do YouTube. Valeu!